Bom dia, galerinha. Tô aqui gravando nosso vídeo de dica do prof, já que estamos nos aproximando aí da parcial 2. Essa prova tem um valor de 10 pontos, são com 10 questões abertas. E na minha prova vai ter um grande desafio, né, que é uma questão bônus, que só pode te ajudar, porque se você errar uma questão na prova e acertar a questão bônus, isso aí vai salvar o seu pontinho. E aí vai ser de novo aquele festival de boas notas, porque essa turma é muito fera esse sexto ano. Vamos direto para a prova, vou falar tudo que vai cair para facilitar a sua vida, você já vai saber exatamente o que vai cair. Eu vou dar as respostas agora também, você só vai copiar a resposta na prova. Só que não. Mas, as minhas provas normalmente elas começam com um texto, né? E dessa vez eu escolhi uma biografia, um texto de uma página, mas bem tranquilo de ser lido, e eu já posso te antecipar. Deixa eu ver se posso. Não posso, não, senão você vai achar o texto aí. Mas eu vou falar a biografia de quem? Um cara que eu gosto muito, sou muito fã de tudo que ele fez. Esse cara nasceu em 1918 e ele foi embora em 2013. Uma história fantástica, já virou filme. Alguns filmes, né? A história dele já foi contada algumas vezes. É uma biografia dele. E aí, a pergunta de número 1 vai ser uma palavrinha nova para vocês, para muitos de vocês, né? Talvez alguns já a conheçam, e está perguntando o que foi isso. Você vai encontrar no texto, interpretando, está muito fácil, porque você vai voltar no texto, com o dedinho no texto, com atenção, fazer uma bela leitura, e vai encontrar a resposta. A número 2 já é uma questão que trata dos itens gramaticais que nós estudamos há pouco tempo. Estudamos o que é frase, o que é oração e o que é período. Então, revise esses conceitos, porque eu coloquei um enunciado aqui e estou perguntando. Olha a pergunta. Letra A. O enunciado pode ser chamado de frase? Por quê? Então você vai responder se sim, ele pode ser chamado de frase ou não. E vai falar o porquê, dando o conceito de frase. Frase é todo enunciado que começa com letra maiúscula e é delimitado por um dos sinais de pontuação de conclusão. Ponto final, ponto de interrogação, ponto de exclamação, reticências. E a letra B está perguntando se esse enunciado pode ser chamado de oração. Você vai responder que sim ou que não e vai falar o porquê, né? Dando o conceito de oração. Oração é todo enunciado que se dá ao redor de um verbo. É uma frase que tem que ter verbo. É isso aí. Bom, você está fera, preparadíssimo para isso. Para número 3, é uma questão de sintaxe. Está te pedindo para identificar em um enunciado que eu coloquei, que tem que ser uma oração, né, para fazer essa análise, para você identificar o sujeito, identificar o núcleo ou os núcleos, né, quando é um sujeito composto, e para colocar também o tipo de sujeito. Nós estudamos até o momento 3 tipos de sujeito. O sujeito simples, que é aquele que possui apenas um núcleo, o sujeito composto, que é aquele que possui mais de um núcleo, e o sujeito oculto, ou desinencial. É aquele que não está escrito na oração, mas que você consegue identificá-lo com clareza através da desinência do verbo, pela característica do verbo. É isso aí. Para número 3 também acho que está bem tranquilo. Olha, tem uma frase aqui dessa personalidade que eu gosto muito. Para as questões de número 4 e número 5 é uma tirinha, e a tirinha da Mafalda. E se a tirinha da Mafalda na nossa sala, sempre quem lê não sei, cada dia é um. Sempre é a mesma pessoa, pelo que vocês me falam, ficam brigando, querendo ler, é espetacular. Bom, uma tirinha interessante, a Mafalda sempre tratando de causas sociais importantes. E aí, olha a pergunta, deixa-me ver. Não posso ler a pergunta, porque senão aí vai ser... Aí eu vou dar spoiler total. Mas é uma pergunta relacionada à tirinha que você vai interpretar. Então, muita atenção na leitura da tirinha. Para número 5, tá lá, ó. Na tirinha temos tantos balões de fala. Analise-os e responda. Olha o que eu estou te perguntando. Quantos balões não contêm orações? E na letra B eu estou perguntando quantos balões contêm orações? Então, você vai verificar qual enunciado pode ser chamado de oração e qual não pode ser chamado de oração. Vou dar a resposta agora. Para ser oração, tem que ter verbo. Então, vá em busca do verbo.
Ó, coloquei aqui a Mafalda dando um recadinho para vocês. A questão acima foi fácil, prof. Quem vai ler esta tirinha na correção da prova, aí vocês vão falar. Galera, as questões seguintes, as questões de número 6 e de número 7, são sobre os livros. A de número 6 e de número 7, aliás, 6 e 7, sobre o livro Quem Manda Já Morreu. Tá aqui. Não sei se posso. Bom, eu sei que essa história se passa, né, com um estudante, ele tinha que fazer uma atividade escolar, né, e foi pedir dicas para um tio. Bom, ele se deparou com uma espécie de lenda urbana que tinha na região dele, mas quando ele foi investigando era verdade mesmo, tinha um cara lá malvadão, bravo, bandido, e acontece muitas coisas, né? Foi perigoso, foi um trabalho escolar muito perigoso, mas que, bom, acho que deu certo no final. Você que vai me contar o que é dar certo aí. Tanto que aqui, ó, tem uma pergunta tratando disso, né, dessa trama aí, mas não posso falar a pergunta porque senão atrapalho a sua experiência de leitura. Já a número 8 tem letra A e tem letra B, e é sobre o livro Príncipe e o Mendigo. Ó, são perguntas bem diretas da história. Quem leu, certamente vai acertar. Para as questões de número 9 e número 10, eu começo com um poema, são 2 textos, tá? É um texto e uma charge. O texto é um do Manuel Bandeira. Manuel Bandeira, um grande poeta. Esse poema dele é espetacular. Eu já falei para vocês que poesia fala de tudo, né? Nós temos poemas falando de tudo. O Manuel Bandeira tem poema que fala de poesia, né? A gente chama isso de metalinguagem, quando a arte fala da própria arte. Um dos poemas dele eu gosto muito, chama-se Desalento. Ele fala assim, ó: eu faço verso como quem chora, de desalento, de desencanto. Fecho o meu livro, quem por agora não tens motivo nenhum de pranto. Meu verso é sangue, volúpia ardente, tristeza esparsa e remorso vão. Dói-me nas veias, amargo e quente, cai gota a gota do coração. E nesses versos de angústia rouca, assim do peito a vida corre, deixando um acre sabor na boca. Eu faço verso como quem morre. Esse é o Manuel Bandeira, mas não é esse poema na prova. É um outro poema dele, famosíssimo, espetacular, que tem uma relação direta com a charge. Eu estou vendo a charge aqui, interessantíssimo, assunto muito legal. Essa charge fala sobre Chester. Chester é uma comida de Natal, cara. Que é uma espécie, é uma ave ali, e é gostosa, as pessoas fazem no Natal. Eu coloquei aqui no glossário. Chester é um tipo de carne muito consumida nas festividades de Natal. Está no glossário. Você vai interpretar a charge, você vai interpretar esse poema para você responder as questões de número 9 e de número 10. Olha o número 9. Os 2 textos falam da mesma temática. Qual é o tema central dos 2 textos acima? Li a pergunta, velho. Eu li a pergunta da prova antes. Como é que pode? Agora é com você. Interprete os textos e responda. Para o número 10, eu extraí lá do poema um verso e coloquei esse verso aqui. Estou te pedindo para analisar. Você vai identificar o sujeito, o núcleo do sujeito, o tipo de sujeito e o predicado. Como que você vai fazer isso? Tem um passo a passo, está no seu caderno, né? Tem também no livro todas essas orientações. Mas eu vou falar aqui agora também. Primeira coisa a fazer, identificar o verbo. Primeiro, identifique o verbo. Vai lá, identifique o verbo. Pergunte para o verbo quem mais o verbo ou o que mais o verbo. Por exemplo, se o verbo for, se for uma oração assim, ele correu hoje. Quem correu? A resposta tem que estar na oração. Estando na oração, é o sujeito. Verifique o principal termo desse sujeito. Normalmente vai ser um substantivo, um pronome ou uma palavra substantivada. Esse termo é o núcleo. Se tiver apenas um núcleo, sujeito simples. Se tiver mais de um núcleo, sujeito composto. Se o sujeito não estiver explícito na oração, mas for possível identificá-lo pelas características, pela desinência do verbo, é um sujeito oculto. Pronto. Achou o sujeito? Você vai perguntar, o que é que tem esse sujeito? A resposta é o predicado. Lembre-se, o verbo sempre fará parte do predicado. Falei. Aí vem o grande desafio. Na última aula teve um grande desafio na sala de aula. Lá foi o primeiro verso do hino nacional brasileiro, para você identificar o sujeito. E vocês conseguiram. Agora,
eu estou pedindo para analisar o poema do Manuel Bandeira e você verificar quantas orações tem ali. Você vai olhar verso a verso qual pode ser chamado de oração. Talvez tenha algum que não possa ser chamado de oração. Certamente esse não tem verbo. Acontece, olha a dica do prof aí, que pode ter um verso que tenha mais de uma oração. Porque em uma frase eu posso ter várias orações. Então, identifique os verbos, identifique as orações, você vai contar e vai colocar aqui no grande desafio quantas orações tem lá. Pronto, falei. Contei a prova toda. E agora tá fácil para você, tem que estudar, tem que se preparar, viu? Um grande abraço para vocês, um ótimo domingo. Ontem, Galão ganhou de 1-0 do Ceará e eu tô feliz. Então, tomara que você curta o vídeo. Um grande abraço para vocês, um bom domingo, turminha.